eu passei com Plutão em conjunção com o meio do céu, que é o pai e a autoridade, eu tive que descobrir meu pai, uma pessoa que tinha baixa estima, que sofreu do coração de uma hora para outra, e ele foi operar Ponte Safena, aí eu tinha 28 anos, já estudava muito astrologia, já entendia, opa, meu pai não tem autoestima. Se eu seguir ele, eu me ferro, né? Então, dou uma direção nova à minha vida, porque eu não posso seguir essas tendências. E aí, eu não deixei de amar meu pai, como você também não deixou de amar seu pai, mas ali mudou meu pai. E depois houve a morte do pai herói, que foi quando eu falei com minha mãe, esse ano meu pai deve falecer porque eu estou vivendo a morte do pai herói. Igual você falou quando eu falei que você ia passar pela morte do pai herói em 2022 e 2023. Aí você falou, mas você vai morrer, né? Quer dizer, a gente pensa na morte do pai herói, sempre pensando na morte física. E aconteceu que, por um fato específico familiar, que ele preferiu fugir da realidade, ele desenvolveu o Alzheimer. Ali, meu pai, que a gente dialogava muito, simplesmente preferiu não ter mais memória, não lembrar das coisas que o magoavam. E assim eu passei a ter um pai que era corpo físico, mas não tinha mais a relação que a gente tem, eu e você, como dialogando constantemente. Então, é preciso que a gente compreenda a passagem dos ciclos astrológicos. Porque seu irmão, Caio César, passou pela oposição Plutão-Sol. Plutão passou em Sagitário, em oposição a Gêmeos, que ele é. Então, ele passou a oposição e eu ajudei ele no decorrer do tempo. Foi quando ele foi para Belo Horizonte fazer faculdade de aviação, o pai foi junto, levou, vivia lá sempre presente o tempo inteiro no projeto da faculdade dele. E ali houve a mudança. Meu pai não é o pai que meus tios, primos falavam dele. Então o Caio chegou a verbalizar, pai, eu recebi informação sobre você como louco, astrólogo, louco, não sei o quê. E não é nada disso. Né? Então, houve uma mudança de um pai dentro dele. A imagem que eu tinha não era real. Recentemente, eu ajudei uma moça a não tirar o útero dela. O médico ia tirar o útero dela. Eu olhei o mapa, vim fazer terapia com ela, e o que aconteceu? O pai que existia dentro da cabeça dela não era o pai que era real, era o que a mãe colocou na cabecinha dela de quem era o pai. Seu pai é fraco, seu pai é isso, seu pai é aquilo, seu pai é aquilo outro, e não era aquilo. E eu até quis fazer um filme documentário em vídeo, não falando do pai dela, mas contando do homem do Marajó, né? O pai dela viveu no Marajó, ela faleceu, e tinha uma história guerreira, uma história de herói, cuidar de gado, búfalo no território do Marajó, alagado, época alagada, época seca, sem estradas, o barquinho, tinha que botar os boi no barquinho e ir 2 dias de viagem até Belém para vender o gado. Eu não é um homem-herói, era o que cuidava da comunidade, organizava as festas, fazia todo quase que um líder comunitário. O mapa dele mostrava isso. Quando ela compreendeu, mãe manipuladora, pai, um herói verdadeiro, aí o útero pôde ser curado. 15 dias ela estava com o rosto curado. Em 1 semana já mudou os pensamentos, o resto se organiza. Aí ela voltou, 2 meses depois, fazer os exames, não tinha mais nada. Né?
Então, são casos e mais casos que eu atendi, que eu não vou entrar em detalhes íntimos, porque não cabe aqui, mas pôde reorganizar um monte, sabe? Pessoas que recebem da mãe. Você quer ver uma coisa, Dara? Eu conheço uma pessoa que aconteceu isso. Da mãe falar para a menininha não mexer no negocinho dela, porque tinha um siri que ia morder o dedo dela. Olha, a criança achar que tem um monstro dentro dela. Meu Deus. Ela não podia tocar em nada, tomar banho, era aquela coisa. Você imagina uma vida íntima com essa pessoa? Complicado. Olha essa história de uma mãe que a vida inteira, né, era casada com o marido, tinham filhos, e a vida inteira ela sumia, saía de casa e sumia. E passava uns dias, voltava. Aí sumia, um dia apareceu acidentada, toda machucada. E o pai, o herói, né? O pai era o que estava ali com as filhas e cuidava. Sim. E aí, de repente, na fase adulta, isso é uma história real, na fase adulta, ela, em terapia, fazendo terapia, resolveu um dia levar a mãe para a sessão. E a mãe confessou que o pai batia nela a vida inteira. E ela ficava com medo, fugia, não podia trabalhar, não tinha como trabalhar, ele não deixava e fugia. Sim. Ficava uns dias na mãe, aí ficava preocupada com as filhas, voltava. E da época do acidente foi uma surra que ela levou. Imagina na cabeça de uma pessoa, na fase adulta, ter construído essa imagem do pai herói, dessa mãe, né, que ausente, de repente fica sabendo da história verdadeira. A configuração muda casos, completamente. Casos e mais casos, né? Muitos casos. Teve um caso de uma moça que veio no consultório para reclamar do marido, das dificuldades de depressão dele. E aí ela contou, porque meu pai me levava na boleia de caminhão para rodar o Brasil inteiro. Desde pequenininha, desde bebê. Falei, olha, não cabe isso na verdade, não. Você criou essa fantasia. Você pode ligar para sua mãe? Já tinha celular na época, né, no consultório? Ela tinha um celular, não? Aí ela ligou para a mãe. Mãe, não é verdade que papai me levava para viajar pelo Brasil todo na boleia de caminhão? Ela falou, não, você nunca viajou com seu pai. Como assim? Seu pai pegava você, botava na boleia, ia até o posto de gasolina, abastecia, dava uma voltinha na quadra para você dormir, chegava em casa, te entregava a mim e seguia a viagem. Quer dizer, a criança tem memória seccionada. Lembra quando você me falou que a gente acampava muito toda semana, Dara? Nossa, era a infância inteira. A infância inteira acampando. E não era verdade. Eu falei, a Dara, quantas vezes nós acampamos? Aí fomos tentar contar, deu 6. Né? Então, quer dizer, 6 vezes na sua infância se transformou em um ato contínuo. Isso é a mente da criança. Tem às vezes acontece, né, isso. A gente conta fatos antigos, histórias antigas, nunca dá nome às bois. De uma criança que viu o pai e a mãe, né, na relação ali sexual, e na cabecinha dela, ela se viu naquela cena e levou aquilo para a vida, achando que ela foi estuprada pelo pai e a mãe estava presente, nunca fez nada, né? Ela nunca entendeu essa cena, até que ela foi elaborar na psicanálise. Ela trazia toda a cena de como foi, aí trazia de novo,
Até que um dia ela entendeu o que foi que aconteceu.